turma, tranquilo? Comigo tá tranquilo e com vocês? Deixa seu like, porque vem reforço de peso aí no Cruzeiro? Será? Finalmente um cara para chamar o Cruzeiro de Douglas Costa. Será, turma? Deixa nos comentários a sua opinião, porém antes disso, deixa essa curtida e se inscreva aqui no canal. Já vou deixar minha opinião. Eu quero que vocês respondam aí nos comentários. É um bom jogador. Se vier com um contrato de produtividade e tiver com vontade mesmo de jogar aqui no Cruzeiro, vai ser um baita reforço. Deixa nos comentários a sua opinião e bora lá acompanhar o vídeo da turma opinando sobre esse possível reforço do Cruzeiro. Bora lá? A temporada do futebol brasileiro acabou, mas os jogos internacionais continuam. A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá o dobro do depósito até R$200. E aposta grátis todo final de semana. Se você ganhou múltipla com a aposta grátis, é só sacar, pois o dinheiro é seu. Se for para apostar, aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e faça sua aposta com muita responsabilidade. Vem cá. Eu falei, eu avisei que o Cruzeiro ia tentar buscar um peixe grande. E esse nome, pra mim, cá entre nós, tô chegando até pertinho de você, é peixe grande. Pode ter quem goste e quem não goste, mas Douglas Costa na mira do Cruzeiro, com passagem por clubes como Juventus, Bayern de Munique, o meia de 33 anos, interessa ao Cruzeiro. Interessa ao Cruzeiro. O Cruzeiro tá, ó, batendo na porta, tentando negociar, um meio termo ali para estar buscando esse jogador. Então já mostra, na minha opinião, já mostra ousadia maior do senhor Ronaldo Nazário, que é importante, muito importante para o Cruzeiro fixar os pezinhos em grandes momentos do futebol, nessa nova vida que o Cruzeiro tem com a SAF. Para falar a respeito disso, Valuzão, queria saber de você. É uma boa? Você vê com bons olhos a vinda de um jogador como Douglas Costa? E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Acho que aqui é desnecessário a gente falar a respeito da capacidade técnica do Douglas Costa. Inclusive o Tite na Copa de 2018 fica em maus lençóis quando ele não pode ser mais utilizado porque estava entrando para mim e pedindo passagem. Só que isso também já se passaram 6 anos. O Douglas Costa fez uma boa temporada na MLS. A gente tem que colocar na balança, sim, o nível de disputa da MLS. E a sua última passagem pelo Grêmio, em 2021, quando ele retorna, depois de um longo período no futebol europeu, não foi boa. Entre outras questões, especificamente dentro de campo. 28 jogos, 3 gols e 2 assistências. O que eu penso? Que o Douglas Costa, neste momento, não deveria ser um jogador cujo investimento do Cruzeiro chegue ao limite daquilo que o time tem determinado para a temporada. Eu acho que há que se entender o que o Douglas Costa quer. Ele já sabe o nível de exigência no Brasil, ele já sabe. Ele passou pelo Grêmio em 2021, ele sabe o que o futebol brasileiro vai pedir. Ele tem 33 anos. A questão física, a saúde dele, me preocupa? Zero. Porque o departamento de saúde do Cruzeiro, para mim, está entre os melhores do país. Só que tem uma questão, o que vai motivar o Douglas Costa? Por que ele quer voltar? Por que o projeto é bom para ele? Repito, eu acho que conversando isso com o jogador e a capacidade técnica dele, não tem dúvida, não penso que deveria estar entre os maiores salários do Cruzeiro. Sim, algumas situações feitas, como o caso do William. O Douglas Costa hoje ele não é uma certeza. Ele é um jogador que precisa se recuperar diante da última passagem que teve aqui no Brasil no Grêmio. E o Valu, eu tenho até uma informação sobre isso, até quem trouxe a informação sobre o interesse foi o Samuel Venâncio. E aí eu fui atrás para tentar entender qual que era esse interesse do Cruzeiro, em que situação estava, em que pé estava de fato a negociação ou o interesse do Cruzeiro em relação ao Douglas Costa. Muito mais do que a questão financeira, a preocupação da diretoria do Cruzeiro é em relação à fome. E foi essa palavra que a pessoa usou para mim, do Douglas Costa. O que o jogador quer?
Ele quer, de fato, voltar ao Brasil, se restabelecer, recuperar o bom futebol que ele já mostrou no futebol europeu e até no próprio Brasil quando ele teve a primeira passagem pelo Grêmio? É isso que o Douglas Costa quer? Porque se for isso, o Cruzeiro está disposto a abrir um pouco os cofres para tentar a contratação do jogador. E está disposto mesmo. Hoje o Douglas Costa até tem uma proposta da Arábia Saudita. Essa proposta da Arábia Saudita é para continuar ganhando mais ou menos o que ele ganhava lá na MLS. Lá na MLS não tem problema nenhum, eles divulgam os salários dos atletas. O Douglas Costa era o 8º mais bem pago, recebia 4,5 milhões de dólares, o que dá 22 milhões de reais, o que dá mais ou menos 1.800.000 reais por mês. Então, nesse momento, o Cruzeiro é muito cauteloso em relação à situação do Douglas Costa. O atleta pensa em voltar ao Brasil, o principal interessado é o Cruzeiro, e nesse momento, caso o Douglas Costa, de fato, tenha fome de jogar, o Cruzeiro está disposto a contratá-lo. Ponto importante, o Cruzeiro não vai pagar nem metade do que ele recebe hoje na Major League Soccer. O Douglas Costa sabe disso e, aliás, o que ele recebia na Major League Soccer já saiu do Los Angeles Galaxy, que era 4,5 milhões de dólares anuais. Então o Cruzeiro não vai pagar nem metade disso. O Douglas Costa sabe disso e estaria disposto a voltar para ficar mais próximo de familiares e amigos. O grande ponto para que o Cruzeiro faça um investimento no Douglas Costa é a questão da fome do jogador. Se o jogador tiver de fato interesse em restabelecer o bom futebol, ele vai ser contratado. O Cruzeiro, obviamente, se preocupa. Não tem como o Cruzeiro medir fome com algum aparelhinho. Isso é por meio de conversa. Sim, então o Cruzeiro vai sentar, vai conversar com o Douglas Costa, com o empresário dele, que é o Juninho Mendonça, vai tentar entender se de fato ele tem interesse em restabelecer o bom futebol, em jogar no Brasil novamente, em mostrar que ele é capaz de recuperar aquele futebol que já foi muito importante, até para a seleção brasileira, para a Juventus, Bayern de Munique. E caso ele demonstre esse interesse, o Cruzeiro vai sim fazer o investimento. O ponto, como eu disse, é justamente esse. É o interesse do Douglas Costa em voltar ao Brasil. Dito isso, eu contrataria caso ele demonstrasse esse interesse. Então, Cruzeiro, hoje, se você parar e pensar, hoje é o Cruzeiro de quem, por exemplo? Hoje é o Atlético do Hulk. Eu acho que seria o Cruzeiro do Douglas Costa. É um jogador que ele é diferente dos demais do elenco do Cruzeiro. Um jogador com uma experiência internacional, jogou com o Cristiano Ronaldo. É um jogador que o mundo conhece, o jogador. Ele tem um currículo. Não sei se ele vai chegar aqui nas mesmas condições como o Dola falou, mas eu acho que no aspecto de marketing para o Cruzeiro, vende muita camisa. Você cria, né, uma credibilidade junto ao seu torcedor, mostrando que está buscando algo mais, com uma projeção de trazer um jogador internacionalmente conhecido. Isso dá um peso maior, leva o torcedor no campo, o cara vai querer ver o Douglas Costa jogar. Então eu acho que gera até a parte financeira, movimenta muito o Cruzeiro, e eu acho que os adversários também vão respeitar o Cruzeiro. Então acho que é nesse aspecto. Mas tem uma questão, né, Breno? Assim, eu concordo com você, mas para essa roda gigante girar, o jogador tem que querer. E é o tipo de situação. Jogadores que têm talento sempre me deixam realmente num labirinto assim parecido com Caverna do Dragão. Porque o que eles têm de principal é o que outros procuram. A categoria que o Douglas Costa tem, muitos jogadores jamais vão conseguir alcançar. Sim, mas isso não acontece simplesmente pelo fato de se pisar em campo. Talvez na década de 90, onde o esporte e o futebol jogado aqui no Brasil era uma coisa menos física, eram mais jogadores de futebol do que atletas. Mas hoje em dia, né, Thiago, assim, trazendo para todos aqui, se ele realmente não estiver com essa fome, ele precisa de ter uma fome agora para conseguir ir bem no Brasil, semelhante à fome de quando ele surgiu pro futebol profissional no Grêmio, porque senão ele não vai conseguir. E a prova disso é exatamente a própria campanha dele no Grêmio em 2021. A equipe do Grêmio não era ruim, claro, ele era também para ser essa referência que o Breno falou, mas não conseguiu ser. Só para ilustrar, Elton, deixa eu só ilustrar. Vai jogar muito. Só pegar o gancho do Valu que ele falou da temporada no Grêmio, eu peguei os números, porque no Grêmio ele fez 26 partidas, 20 como titular, 3 gols e 2 assistências. É que o problema lá, cara, não foi questão de... Assim, ele jogou num time que foi rebaixado, que foi mal no campeonato e tudo mais, mas ele não conseguiu cumprir com o que se esperava dele. Isso é um fato. Eu acho que aquele caso do Grêmio, Dola, desculpa estar entrando no meio das discussões, mas eu acho que aquele ali foi muito específico, que era um Grêmio que ninguém imaginava que poderia correr aquela situação e algo em torno
pegou e acabou levando o Tá, Grêmio. mas Mas ele ninguém jogou bola. pouco em quantidade e em qualidade. Muito, Por isso que eu tô muito falando que é torcedor um pegou no trabalho pé dele. minucioso É que que tem eu que acho que ter. o problema lá Tanto do na Grêmio, conversa como da parte Não, da saúde do ele sai Cruzeiro. brigado com a torcida do Grêmio. Ele saiu numa situação rancorosa do Grêmio. Os problemas no Grêmio, pra mim, eles foram muito mais disciplinares do que qualquer outra coisa. Pra mim, no momento em que o jogador não tá nem um pouco afim, e essa pelo menos era a Foi aquela demonstração. questão da festa, né, Thiago? Ele O Grêmio tava na zona. aquilo ali Ele foi teve ridículo, problema pra né? entrar em forma. A falta de Grêmio. respeito. Então, ele não tava né? afim. Sim. Eu acho que Ele, o grande ele problema desrespeitou a instituição que colocou ele no futebol. Eu acho que Então, o grande isso é problema lá sintomático. é que ele não tava afim, cara. Então vamos Ele não tava vamos afim. pensar o seguinte. Um ponto importante. O Douglas tem hoje outra cabeça do que ele tinha no Grêmio de 2019. Assim, a gente eu sei. espera. É 19 que foi 21. isso? 21, desculpa. Isso tem tão pouco tempo, são 3 anos. Ele tem outra cabeça, de fato. O filho dele nasceu agora, o filho, agora eu não sei e tal. Ele vive um momento diferente. O Douglas, ele diz, pelo menos para as pessoas próximas a ele, que ele quer voltar. E que ele quer voltar a jogar futebol. Então, ele vive um momento diferente. A questão é, quão diferente é esse momento que vale a pena o investimento? Esse é o ponto. É muito diferente mesmo. Que ele vive um momento, tem uma cabeça distinta, melhor até, eu julgo melhor, mais profissional do que do período que ele passou pelo Grêmio, eu não tenho dúvida. A questão é profissional ao ponto de ser interessante o investimento? Porque se for profissional ao ponto disso, vale, então vai lá e tenta. Com Aí sangue, tem com tudo sangue que no o Grêmio olho dá. ele sobra. Com sangue no Sobre olho a ele respeito sobra. disso, quando a gente fala contrato, o modo que vai ser, o modo operante que vai ser esse contrato, caso venha o Douglas Costa para a equipe do Cruzeiro. Valu, poderia ser aquele contrato de produtividade, um contrato bem amarradinho, pensando também que o Cruzeiro a questão física. Ah, mas o Douglas pode chegar aqui um pouco mais pesadinho, como ele teve no Grêmio, aí demorou a entrar no ritmo. Hoje, pensando no departamento médico que o Cruzeiro tem e alinhando um contrato de produtividade, pode ser o pulo perfeito para o Cruzeiro pegar e amarrar esse contrato? Eu acho que é por aí. Acho que ele não aceitaria um contrato só de produtividade, um contrato ali com uma base salarial, mas gatilhos, até, digamos assim, não tão difíceis de serem alcançados a partir de participação em jogos, assistência, participação em gols, metas que o Cruzeiro alcançar na temporada. Ponto. Nesse sentido aí. Repito mais uma vez. O departamento de saúde do Cruzeiro, ele tem uma história, com sinceridade, depois do que o departamento do Cruzeiro fez com o William e também com o Rafa Silva em 2022, cara, no que depender do Douglas, e daqui a pouco a gente vai falar também com certeza, na minha opinião, do Gabriel Veron, que chegou com esse desnível muscular. Vocês vão ver, o departamento do Cruzeiro é excelência, mas para isso acontecer, depende do atleta. Se o departamento passar um script para o jogador fazer e ele não tiver a disciplina e a determinação para aquilo, não acontece. Ô Douglas, você pegou aí. Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12 de R$29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.